Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje começar mais um encontro, mais uma aulinha de tricô. Essa semana aqui eu vou dar uma certa prioridade, deixa eu parar aqui. Eu vou dar uma certa prioridade aqui para o tricô, porque eu pude perceber que muita gente está falando: nossa, eu queria tanto aprender a fazer tricô. Ah, já sei fazer crochê, o que eu quero mesmo é aprender a fazer tricô. Então, tudo bem. Pedidos atendidos, ouvidos e atendidos. Então a gente vai dar uma certa prioridade pro tricô. Bom, tem uma coisa no tricô que é muito curiosa, né? Às vezes a gente tem um pouco de sensação. Não sei se dá pra ouvir a música que eu tô ouvindo aqui, que eu tô ouvindo Milton Nascimento hoje, gente. Hoje é domingo, é dia de ouvir Milton Nascimento. Coloca aí no seu streaming aí. Bom, eu não sei como que vocês veem os trabalhos de tricô, mas tem-se um pouco essa sensação de que às vezes o tricô só serve para fazer peças para o inverno. Mas não é verdade. Na verdade, a gente pode usar qualquer material, né? Lembra que eu falei lá na primeira aula? Cheio de lã aqui na minha boca. Lá na primeira aulinha eu comentei com vocês, né, que qualquer material pode ser utilizado. Tanto é que eu tenho aqui uma almofada que eu uso na minha sala, olha, toda colorida. E ela é de tricô, tá vendo? Até coloquei um zíper aqui para ficar mais fácil, olha. Ela é de barbante, ela é bem coloridona e ela é de tricô e é de barbante, então fica super confortável. A gente pode fazer capa de puff, pode fazer capa de almofada, pode fazer colcha, fica sensacional. Até cobertor, pode fazer manta para sofá, a gente pode fazer uma infinidade de coisas. Ou seja, o tricô, assim como o crochê, a gente pode fazer no verão, no inverno, na primavera, qualquer época do ano, tá bom? Muito bem. Hoje o que a gente vai aprender a fazer? Tem alguns detalhes aqui também disso que eu vou ensinar vocês. A gente vai começar a fazer a nossa primeira pecinha de tricô. Eu já me adiantei e comecei aqui, ó, a fazer um cachecol. Todo mundo que vai fazer tricô, primeiro começa pelo cachecol, porque o cachecol não tem aumentos, não tem diminuições, não tem gola, não tem punho, não tem nenhum outro detalhe que possa deixar a gente um pouco mais confuso, né, atrapalhado. Então a gente vai começar por ele, tudo bem? Tem um detalhe que é bastante importante, que depois eu até vou repetir no vídeo aí, que é o seguinte: quando nós colocamos os pontos na nossa agulha, muitas vezes a gente segue uma receita. Inclusive, em relação às receitas, tem um detalhe que é bastante importante. Mas eu vou contar esse detalhe depois da vinheta, que eu acho que é mais emocionante. Entra a vinheta aí. Voltamos! Bom, então, vou contar pra vocês o que acontece, tá? Quando a gente quer seguir uma receita, suponhamos que tenha numa revista uma receita de cachecol. A pessoa que está confeccionando aquele cachecol, o que fez aquele cachecol que está naquela revista, pode não estar utilizando a mesma lã que a gente vai usar, tá? E muitas vezes, suponhamos que você pegou uma revista que era da sua tia, da sua avó, da sua, sei lá, prima mais velha. Aquela revista é, sei lá, de 1992. E lá tem, assim, cachecol, vinho... Que cor é essa? Vinho, né? Ametista. Vou falar ametista que é mais chique, tá? Cachecol, ametista, não sei o que lá, feito em cordão de tricô, tá. Materiais necessários, né? X quantidade de novelos da lã tal. Muito bem, da lã borboleta. Pronto, borboleta. Nem existe, tá? Mas tá bom, faz de conta que existe. No mundo da Marcinha existe qualquer coisa. Lã borboleta. Aí você vai até a loja. Aí quando você chegar lá na loja, a lã borboleta não existe mais. Pararam de fabricar. Entendeu? Acontece isso. Porque a revista é de 1900, que ano que eu falei mesmo? 92, né? De 1900X lá, tá? Muito antigamente, então isso não existe mais. Então o que você... Mas você quer fazer aquele modelo de cachecol, então o que você vai fazer? Você vai comprar uma lã que seja mais ou menos próxima daquela, né? Equivalente àquela. Mas aí você não sabe que agulha usar. Então lógico que a gente vai no rótulo, eu vou colocar a fotinha do rótulo aqui. A gente vai lá no rótulo da lã, né? O rótulozinho tem lá o número da lã, número da agulha, que vai funcionar bem para aquela lã. Tem também a cor. Não sei se vai ser espelhado, acho que vai ficar espelhado, gente, mas não tem problema. A cor, né? Por exemplo, esta lã minha aqui, ó, a cor é número 3071, tá? Não sei se vai aparecer, se aparecer vai aparecer espelhado aqui, ó. Então eu vou
eu vou colocar ele aqui embaixo, assim, ó. Fazer um cardzinho e colocar ele aqui embaixo. Essa cor aqui é a cor número 3071. E o lote, que é a coisa mais importante, é número 1224. 1224, tá? Não é bingo, não, tá? Tá, que bobinha. Apaga isso, gente. Corta. Bom, 1224, ok. Então você vai lá comprar uma lã para fazer o seu cachecol. Você vai observar esse lote. Você provavelmente vai precisar comprar uns 2 novelos de 100 gramas. O novelo de 100 gramas é esse daqui. Ah, mas dá pra fazer com menos lã? Dá pra fazer, só que se a lã acabar no meio do seu trabalho, quando você voltar na loja para comprar mais, pode ser que a lã que você comprar não seja mais do mesmo lote dessa daqui. Lembra que eu falei lá na primeira aula? E aí pode dar diferença na cor. Você vai comprar e de repente ele é mais opaco, ele é um pouco mais escuro, ele tem menos brilho, ele tem mais brilho, ele é mais claro, assim. Vai dar diferença no tom, vai dar diferença. Se você não se importar que dê diferença, tudo bem. Mas se você for daquelas pessoas perfeccionistas assim, igual eu, você vai ficar muito bravo. Como eu já fiquei, prefiro mudar de cor, prefiro transformar o cachecol em bicolor do que comprar um que tenha uma tonalidade diferente, blá blá blá. Entendeu, né? Ok, muito bem. Aí você vai comprar lá 2 novelos de lã de 100 gramas. Vai olhar no rótulozinho aqui. No caso meu aqui, ó, essa lã é para agulhas. A gente tem que usar agulhas entre número 3,5 a 5,5, ou seja, entre 3,5 e 5,5. A lã que eu estou usando, a agulha, aliás, que eu estou usando aqui é a número 5. Eu, por meu gosto particularmente, estou achando que é uma agulha um pouco grossa para essa lã, tá? Mas vai ficar do seu gosto, é você que vai escolher, você vai começar o seu trabalho e você vai sentir na tua mão, assim, você vai falar, ah, tá, gostei assim. A peça é sua, você faz com a agulha que você quiser, né? Mas se você colocar uma agulha muito grossa, você até vai gostar, não tem problema, porque o trabalho é seu, mas não vai ficar bonito, né? Bom mesmo, não vai ficar. Mas se ele ficar assim, olha, uma peça mais ou menos uniforme, né, pontos mais ou menos uniformes, tá bom, né? Ele vai ficar um pouquinho mais soltinho, mas os pontos estão uniformes. O que não pode ficar aquele ponto assim, ó, todo desgrenhado, assim, parecendo um monstro, assim, sabe? Aí a gente percebe que realmente aquela agulha tá totalmente fora dos padrões aí do alinhamento e das quadraturas dos planetas, tá bom? Muito bem, eu acho que era só isso. Ah, mentira que era só isso. Tem um detalhe muito importante. Você não vai mais seguir aquela receita que tá lá na revista. Afinal de contas, não tem mais a lã, não sei o que lá, não sei o que lá. Então você não vai mais seguir. Então você vai fazer da tua cabeça? Ok. Ah, eu quero que o meu cachecol, tá lá na revista, o cachecol tem 40 centímetros. Você fala, nossa, mas é muito largo 40 centímetros, não quero. Muito grande. Quero fazer com 20 centímetros. Você vai colocar a agulha... Você vai colocar os pontos na agulha. Você vai, claro, usar uma agulha mais grossa, como eu já tinha explicado antes. Vai colocar X quantidade de pontos na tua agulha. Aí você vai pegar a fita métrica e vai medir, né? A fita métrica você vai medir. Aí você vai ver que aqueles pontos que você colocou na agulha deu 20 centímetros. Você vai ficar toda feliz e saltitante, lá. Aí você vai fazer a primeira carreira, a segunda, a terceira. Quando chegar na terceira carreira, você vai medir de novo e vai ver que está com 25 centímetros. Vou te falar por que acontece isso. Porque quando a gente coloca os pontos na agulha, eu vou até colocar aqui, ó, junto com vocês, uma quantidade de pontos na agulha. Quando a gente coloca os pontos na agulha, os pontos eles ficam bem pertinho, ó. Tá vendo? Olha lá. E quando a gente está trabalhando já os pontos de tricô, os pontos ficam mais distantes, olha. Percebe? Então quando a gente vai medir aqui, ele dá 20 centímetros. Depois que nós terminamos a primeira carreira, ele vai dar 25 centímetros. Então o que a gente faz? A gente coloca já uma quantidade de pontos que seja um pouco menos do que 20 centímetros, se você quer, faz muita questão de que o seu cachecol tenha, sei lá, 20 centímetros de largura, entendeu? Então colocando, por exemplo, 50 pontos, ele atingia exatamente 20 centímetros, então coloca 40 pontos.
Coloca 40 pontos na agulha e faz a primeira carreira. Fez a primeira carreira, você coloca o seu trabalhinho na mesa novamente aqui, mede com a fita métrica e vê se dá 20 centímetros, que é o que você estava querendo. É assim que funciona. Muito bem, então agora a gente vai começar a nossa primeira aulinha de como fazer um cachecol e a gente já se encontra daqui a pouco. Tchau! Bem, vamos começar então o nosso trabalho, a nossa peça de tricô, conforme combinamos, que será o nosso cachecol. Eu coloquei aqui aproximadamente 36 pontos. Eu vou colocar um pouco mais, pelo menos 40 pontos aqui na minha agulha. Relembrando como se coloca ponto na agulha, nós esticamos a lã neste formato, pegamos a nossa lã de baixo, damos uma volta, outra volta e solta. Então 36, 37, 38, 39, 40. Como que nós sabemos a medida exata aqui do nosso cachecol? Eu estipulei mais ou menos para mim, pelo meu gosto, que eu quero que o meu cachecol tenha aproximadamente 20 centímetros. Então eu venho aqui com a minha fita métrica e vou medir esta quantidade de pontos. Ele deu mais ou menos 15 pontos. Conforme eu expliquei para vocês aí no início, esses 15 centímetros, aliás, conforme eu expliquei para vocês aí no início, é muito provável que depois que eu retire esses pontos desta agulha e faça minha primeira carreira, ele aumente um pouco em termos de volume, já que quando nós colocamos os pontos na agulha, os pontos eles ficam bem próximos um do outro, mas quando nós trabalhamos o ponto tricô, eles ficam um pouco mais distantes, conforme eu expliquei no começo do vídeo. Muito bem, então eu coloquei nesta minha lã e com esta agulha aproximadamente 40 pontos, o que deu aproximadamente 15 centímetros. Mas ele vai dar mais ou menos uns 20 centímetros quando eu fizer a primeira carreira. E é essa primeira carreira que nós vamos começar agora. Então nós vamos primeiro virar aqui o nosso trabalho. Vou colocar aqui ela atrás do pescoço. Enrolar uma quantidade de lã no dedo. Pegar a minha agulha mais fina, pois lembre-se, nós vamos passar da agulha mais grossa para a agulha mais fina. Então, com a minha agulha mais fina, eu vou tricotar minha primeira carreira em ponto tricô, conforme eu expliquei na última aula. Bem, chegamos então aqui no último ponto de nossa carreira. Então, nós vamos tricotar o último ponto. Encostamos nossa agulha azul. E vamos continuar agora com a outra agulha rosa, largura 5, espessura 5 do nosso conjunto. Então, para fazermos a nossa segunda carreira, nós vamos virar o trabalho. E iniciar a segunda carreira. Sempre com o mesmo ponto. E a esse tipo de trabalho, sempre com o ponto tricô, nós costumamos chamar de cordão de tricô. Então nós chamaremos de cachecol de cordão de tricô. Cheguei ao final aqui de minha segunda carreira. Os 3 últimos pontos. Agora eu vou virar novamente o meu trabalho e começar a terceira carreira. Ajeitando os pontos aqui na agulha um pouco para que nós possamos ver como está ficando o trabalho. E vamos começar a terceira carreira. Bem, nós estamos terminando aqui mais uma carreira e já vamos ver como está ficando o nosso trabalhinho. E é assim que está ficando o nosso cachecol. Veja como ele está bem mais largo do que a quantidade inicial de pontos que nós havíamos colocado na nossa agulha. Vamos medir agora? (20 centímetros).
aproximadamente de 20 a 21 centímetros, ok? E nós vamos trabalhando dessa forma, carreira após carreira. Eu nem sei dizer nem para vocês quantas carreiras eu fiz aqui aproximadamente, deixa eu ver, 2, 4, 6, aproximadamente umas 6 carreiras. Nós vamos trabalhando dessa forma até atingirmos a altura necessária para o nosso cachecol. Normalmente um cachecol pode ter entre 1,30, 1,40 até 1,5 m, de acordo com o nosso gosto. Tudo bem? Muito bem! Eu espero que você tenha gostado da nossa aulinha de hoje, que você tenha conseguido entender direitinho como que faz essa carreira, que a gente vai virando o trabalho, que a gente vai terminando uma carreirinha e virando a agulha e começando uma nova carreirinha, e que a gente vai trabalhar as medidas que a gente quiser. Ó, aquele disco lá, aquele CD é CD, viu, gente? Que eu sou meio antiquada, né? Aquele CDzinho do Milton Nascimento lá tá tocando no meu rádio ainda lá, não sei se tá pra vocês ouvirem. Ok? Muito bom, boa semana pra vocês, espero que vocês consigam ir fazer o comecinho do cachecol de vocês. A gente se encontra na próxima semana. Provavelmente na próxima semana eu vou ensinar a fazer um pontinho aí de crochê. E se vocês não quiserem, escreve aí nos comentários. Aliás, deixa o seu joinha, se inscreve no canal. E se você quiser, deixa nos comentários assim: Marcinha, não, ensina outro ponto de tricô pra gente continuar aprendendo mais tricô, já sei fazer crochê. Ou se você não sabe fazer crochê, não, Marcinha, ensina o próximo ponto de crochê, porque eu quero fazer uma bolsa, porque eu quero fazer uma passadeira, porque eu quero fazer uma blusinha pra minha sobrinha. Tá bom? Muito bem, um grande beijo pra vocês, até a próxima!